Tudo bem com você, ô Glória? Estamos aqui em oração, orando aqui para Deus nos abençoar, nos honrar cada dia mais, ter misericórdia da nossa vida, da nossa alma, salvar nossa casa, salvar nossa família, salvar nossos filhos, salvar toda a nossa casa, família, né? Família da nossa esposa, talvez família do seu esposo, família dos seus filhos. E assim vai, né? A vida de um servo de Deus é de joelho mesmo. É de joelhos. Amém? Mas eu estava aqui orando, esses dias 31 e primeiro eu vou estar ali com o apóstolo Tiago, em Campo Formoso, na Bahia, onde vamos estar pregando ali com o apóstolo Tiago, missionário Rivander, na igreja Sassardente. Será forte, para a glória de Deus. Um homem de Deus abençoado, que gosta de investir em pessoas, né? Pessoas. Ele foi... Eu estava lembrando esses dias, né? Quando... Ele sempre foi um pregador itinerante, né? E quando eu vi ele pregar, eu me espelhei muito nele. Ele foi para mim uma grande referência. E eu vi aquele menino sendo usado daquela forma, porque ele era um menino, um jovenzinho como ele é até hoje. E ele é um cara assim muito sério. Sempre eu passava ali na igreja que eu trabalhava, eu tinha um comércio próximo à igreja, eu passava, ele estava sempre ali sozinho, não se misturava. E eu sentava, ficava conversando com ele. E aí eu não lembro se até então ele já tinha igreja ou se ele abriu essa igreja posteriormente. Mas uma coisa eu sei, que sempre foi um homem muito usado por Deus, né? Olha como a vida dá volta. Eu estava lembrando que ele foi o primeiro homem que abriu as portas, né? O primeiro sacerdote, o primeiro servo, profeta pastor que abriu as portas para pregar nesse mundo afora, que confiou o seu púlpito, né? Que Deus o confiou a ele. Se eu nunca ter pregado aí fora, né? Eu sempre fiz aí a obra de Deus muito internamente, mais de 10 anos, 12 anos, fazendo internamente, ajudando os pastores, as igrejas, edificando igrejas. E ele sempre dizia: você tem um chamado assim, você tem um chamado para pregar, você tem um chamado. E eu, para com isso, moço. Até um dia ele insistiu muito. Eu estava lembrando esses dias. Aí eu lembrei da segunda dele, né? Tá com ele desde o início. É um cara que tem gratidão às pessoas. Por isso que ele é o ser humano que ele é e abençoado como ele é. Nunca despreza as pessoas. Eu quero falar para você que você tem que começar a investir em pessoas. Que é algo revelado, viu, que eu vou falar aqui para vocês. Eu tô vendo um muro ali, e esse muro tá para cair, ou sei lá o que é. Não constrói, né? Aqui, ó, na minha frente. O que é que eu quero dizer com isso? Apóstolo, o que é que você está querendo falar com isso? Que quando você investe em pessoas, o muro não fica por metade, não. Ele é construído. Só que sabe o que acontece? Quando se trata de servos e de servas de Deus, de ministros e de ministras, eu tenho visto muita obra de Deus parar e ficar com o muro assim, ó, abandonado. Sabe por quê? Porque não investe em pessoas para construir. Não investe em pessoas para poder limpar. Eles preferem investir somente tudo maravilhoso no templo, na parede, nos utensílios. Tudo faz parte. Mas esquece de investir nas pessoas. Aí toda hora eu recebo uma ligação. Fechei a igreja. Fechei mais uma igreja. Tem pessoas que têm 2, 3, 4, lá tantas. E tem pessoas que fecham todas as igrejas. Vão fechando uma por uma. Já fui em lugares que ministros me levaram
com as placas das igrejas tudo assim em um galpão. E aquela pessoa pegar, se ajoelhar e pedir oração e falar assim, me ajude para me voltar pelo menos a abrir a metade das igrejas. Porque muitos não investiram em pessoas. E alguns investiram em pessoas erradas. A verdade é essa. Não foi só uma vez ou duas isso aí não. Assim que a gente sabe dessas notícias, né? Que fecha aqui, fecha ali. Esses dias eu falei para uma pessoa. Essa pessoa queria muito minha presença lá. Pelo menos uns 6 meses. E eu falei assim, eu posso fazer isso. Esse ano que passou. Aí a pessoa falou assim, mas eu não tenho condições. Eu também não tenho condições. Mas como que a gente pode fazer? Pois nós pode fazer assim, assado. A pessoa não posso. Aí outro fala, eu também não posso. Aí de repente vem as notícias, fechei. Porque não quis investir em pessoas. Você tem que entender que, principalmente muitos ministros, muitas ministras, enquanto vocês não aprenderem a investir em pessoas, vocês vão fracassar. Sabe por quê? Porque eu te provo pela Bíblia. O templo é muito bom. Investir nos utensílios da igreja, do templo, é agradável ao Senhor, porque nós temos que fazer o melhor para Deus. Mas quando você investe em pessoas, Deus está se agradando de uma forma tremenda. Por que, apóstolo? Porque Deus enviou seu Filho Jesus para investir em pessoas. Jesus se manifestou na terra para investir em pessoas. Para fazer uma grande obra na terra. Ele pegou aqueles que ninguém dava nada. Ele pegou aqueles que ninguém olhava. E ele os preparou. Para que de 12 viesse 70, 400 e tantos que nem hoje até hoje existem. Mas muitas vezes as pessoas preferem ter tudo com a força do seu trabalho, muitas vezes, que muitos têm condições por causa do seu trabalho, mas quando é para tratar com o ministro, com a ministra, com o servo, com a serva para ajudar ali na obra, despreza aquela pessoa. Muitas vezes nos fazem propostas e propostas onde nós andamos nesse mundo afora. Ele come do melhor, ela come do melhor, eles vivem do melhor, mas querem colocar você para morar com sua família em um lugar que você não pode nem dormir. Tanto tiroteio, tanta briga de vizinho. E diz assim, aí tá bom para você. Você sabia disso? Quando vai se falar de um salário, quando chega em um salário mínimo, é milagre. Para você pegar sua família, locomover. Já tive algumas propostas boas, já tive algumas e não pude cumpri-las naquele momento, mas já tive algumas boas, tanto de estadia, como para ajudar na obra de Deus, como ímpar. Já tive, não vou falar que eu não tive, mas naqueles momentos eu não podia, mas eu já tive cada uma. E de uns tempos para cá, de 2 anos para cá, eu tenho conversado com algumas pessoas e falo assim, vamos fazer a obra assim, eu tenho um tempo disponível para fazer essa obra com você. Porque eu mudei um pouquinho assim o jeito nessa questão. E muitos não aceitaram, por quê? Por causa do business. Para não abençoar o homem de Deus. E muitos hoje estão com as portas fechadas. Você sabia disso?
Por que não investir em pessoas? Não investe em mim, não investe em você, não investe em outro, não investe